Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. A China e o México retomaram as importações de carnes de frango e derivados aqui do Brasil. A informação foi confirmada pela Associação Gaúcha de Avicultura. A retomada das compras pelos dois países não engloba a produção do Rio Grande do Sul, que ainda continua com embargo devido ao caso da doença de Newcastle. Autoridades brasileiras acreditam que em 15 dias a China deve voltar a comprar carne de frango e derivados produzidos no estado gaúcho. O Ministério da Agricultura já comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal sobre o encerramento do foco. Mesmo assim, alguns países ainda mantêm o embargo. A Asgav afirmou que o trabalho para a erradicação da doença foi exemplar, com controle e vigilância. A associação pediu para o Ministério da Agricultura e Pecuária e para o governo do Rio Grande do Sul que reforce aos países compradores que não há motivos para a manutenção dos embargos. O Sistema FAP-Senar, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizaram um seminário especial sobre fruticultura. As frutas de destaque foram o mirtilo e o abacate. Durante o evento foi lançado o Fiagro para pequenos e médios produtores. A frutinha azul, considerada um superalimento com vitaminas, minerais e antioxidantes, é uma das promessas aqui no Distrito Federal e em torno. O mirtilo hoje é a quinta fruta mais procurada no mundo. Normalmente ele é cultivado em áreas mais frias, mas algumas variedades se adaptaram ao nosso clima. O Célio é técnico de campo do Senar-DF e é especialista na cadeia de fruticultura. Ele diz que depois da pandemia, o mirtilo começou a ser crescente aqui na região e a procura está cada vez maior, assim como o abacate, que teve um aumento de produção em 2023. A questão do mirtilo, a questão de saúde realmente, questão de lucratividade, né? Além da produção, agregar também o valor, principalmente a agricultura familiar, vai agradecer bastante. E a questão do abacate também, com a grande procura que teve na questão do cosmético, medicinal e também o consumo in natura, realmente consumindo bastante pós-pandemia. Jackson produz citros, limão, laranja e mexerica desde 2012 na cidade ocidental. Ele pretende acrescentar o mirtilo na sua lavoura por conta da lucratividade e o período de colheita é mais curto, em média 19 semanas. O mirtilo é um produto novo, né? Assim, aqui em Brasília poucas pessoas conhecem, né? É um mercado que tem uma demanda crescente muito grande e assim, é um ciclo rápido, né? Eu sou produtor de citros, mas, um exemplo, uma mexerica pocã demora uns 3 anos para produzir. O mirtilo não, ele é um ciclo mais rápido e o retorno, assim, melhor, né? Mais lucrativo. Dezenas de produtores rurais tiveram a oportunidade de saber um pouco mais sobre essas duas culturas, mirtilo e abacate. A importância, o cultivo, a demanda, dados de exportação. E durante o seminário foi lançado o financiamento do sistema CNA-Senar para pequenos e médios produtores de 7 estados, mais o Distrito Federal. O Fiagro será para cadeias específicas, como fruticultura, cafeicultura, piscicultura, apicultura, bovinocultura de corte e leite. O financiamento já está disponível e as taxas são competitivas. São opções de pagamento flexíveis, com carência de até 11 meses para o pagamento, desburocratizado, sem muito documento, sem muita papelada, ágil, com velocidade. A gente está falando ainda de um crédito estando tudo certo, em 7 dias está na conta do produtor e há muita transparência. É um produto que foi feito de produtor para produtor. Por isso a gente é muito tranquilo de apresentar essa excelente opção para o produtor rural brasileiro ligado ao sistema CNA, participante do nosso ATEG Senar. O Senar, a vocação dele é fazer a capacitação e o treinamento do produtor rural de uma maneira geral, né? A gente sabe da importância
que tem as técnicas de produção. É essas técnicas do mirtilo e do abacate que a gente tem que levar para o produtor rural, entender como se produz e produz com qualidade, né? E aí, juntamente com isso, a gente sabe a dificuldade que existe do produtor ter acesso ao crédito. E aí vem mais uma opção, que é esse o Fiagro, que a gente vai apresentar para os produtores aqui, vai ser lançado aqui no Distrito Federal, é mais essa opção. Então, a importância de casar conhecimento, financiamento e depois a comercialização dos seus produtos. O Fiagro é direcionado a quem recebe assistência técnica e gerencial do Senar. Em 2023, foram 503 propriedades atendidas só aqui no DF. Tem vários produtores, vários casos de produtores que a gente não estavam tendo lucro, né? E a gente conseguiu, através de alguns ajustes, né? E o próprio controle mesmo, não misturar as finanças pessoais com a da propriedade, né? E com os ajustes que os nossos técnicos vão fazendo, eles conseguem, né, entender se ele está tendo lucro. E quando ele não tem, né, a gente identificar onde é o problema para que ele possa realmente potencializar a propriedade deles e ter viabilidade. Uma fazenda em Bela Vista de Goiás apostou no sistema lavoura-pecuária e transformou a propriedade numa máquina de produção. São 5 safras por ano, uma engrenagem sustentável que funciona com parâmetros da economia circular. A Fazenda São José fica em Bela Vista de Goiás e tem quase 400 hectares de área. A integração entre lavoura e pecuária tem dado muito certo por aqui. São muitos anos de dedicação da Luzanir e do marido dela, o Donizete, que morreu em outubro do ano passado. Nós começamos no final da década de 80, né, o nosso trabalho aqui na fazenda. A propriedade São José hoje é uma propriedade certificada, né? Nós produzimos aqui o boi Europa e o boi China. Ô terra boa, tão produtiva que chamou a atenção do Arnaldo, que fazia uma visita técnica nos arredores da fazenda em 2005. Aí nós entramos, não conheci o Donizete. Aí falei, cumprimentei o Donizete. Donizete, aí perguntei, você já mostrou isso aqui para alguém? Como assim, Arnaldo? Você tem que mostrar isso aqui para alguém, cara. Isso tá bom demais, esse consórcio aqui tá bom demais, milho. Se não mostrei, não. Mas, e tem como mostrar? Eu disse, tem como mostrar. Vamos fazer um dia de campo? Ele disse, vamos. Concordou. Mas vai ter despesa, então a despesa tudo é por minha conta. Com o passar dos anos e a consultoria de pessoas experientes, a fazenda cresceu. Hoje, o que se planta aqui serve para alimentar o gado que é exportado. O objetivo maior aqui é esse. Você planta o milho, para fazer o quê? Fazer a silagem para poder engordar o gado. Ou seja, reduz os gastos e aumenta o lucro. E aumenta o lucro. Eu falei assim, Donizete, esse convidado vai te dar lucro de quanto? Ele falou para mim assim, Arnaldo, vou te falar uma coisa aqui. Vai me dar R$250 por cabeça. Aí você multiplica isso por 1.750, dá dinheiro demais na conta. Aqui na fazenda tem gado de 3 idades. Os bezerros, que ficam num local separado, o gado jovem, que vai sendo preparado para o confinamento, e o gado que já está aqui pronto para o abate. Um detalhe interessante é que essa fazenda aqui exporta gado para a Europa e para a China. A China, inclusive, tem uma exigência. A carne tem que ter 3% de gordura. A alimentação que vocês estão vendo aqui, foi toda preparada por um veterinário que trabalha aqui na fazenda. E esses animais ficam aqui por 90 dias se alimentando para alcançar esse patamar exigido pelo país. Os funcionários trabalham de janeiro a janeiro. A fazenda funciona como uma engrenagem sustentável e tem 5 safras durante o ano. A gente termina a safra convencional e nós vamos para a safrinha, né, que produz o milho, o girassol, o sorgo, né? Terminando isso aí, tem o gado para cuidar, né, que estão nos pastos. Após isso aí, já vem trabalhar, informar, desenvolver toda a estrutura do confinamento. E aí as pessoas vão trabalhar nessa produção de carne. Terminou a produção de carne, nós já vamos pegar todo esse esterco, né, esse fertilizante que foi produzido aqui, já vamos deixar ele aí por 30 dias, né, e depois nós já vamos jogar nas lavouras. Então, os funcionários continuam trabalhando. Eles já jogando isso aí na terra, aí nós já vamos plantar.
Para melhorar ainda mais tudo que é feito aqui, há 7 anos a Luzanir conta com a consultoria do Bisão, que trabalha com remineralizador de solos, conhecido como pó de rocha. O primeiro passo foi aplicar o remineralizador, mudando a forma de fazer o manejo do solo. A integração entre lavoura e pecuária ficou mais eficiente e lucrativa. Benefício para o gado, que recebe um alimento produzido por uma terra saudável, rica em nutrientes. Antes, os animais eram abatidos com 6 anos. Depois das mudanças, pode ser abatido com 22 meses. Quando eu faço remineralização de solos, eu consigo economizar 30% efetivamente do fertilizante que antes era consumido na minha atividade. Luzanir e as 2 filhas tocam a fazenda depois da morte do marido. É uma paixão muito gostosa. Tanto o meu esposo quanto eu, nós viemos de famílias, né, que trabalham nesse meio rural. E assim, por mais que, né, nós estudamos, fiz mestrado, né, trabalhei em outras áreas, mas a raiz, a paixão fica. E tanto é que nós não tivemos problemas, né, para recomeçar e dar continuidade a toda essa estrutura que meu esposo construiu, né? Aliás, nós construímos, né? Depois de uma trégua das chuvas no Rio Grande do Sul, os produtores gaúchos começam o preparo do solo para a cultura do arroz. O estado responde por 70% da produção nacional do alimento básico na mesa do brasileiro. Quem chega para dar um panorama do setor é Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Um prazer falar contigo e com os telespectadores da Record. Alexandre, a gente acompanhou de perto toda a tragédia climática, a questão das enchentes, então ficamos muito solidários realmente a todo o povo gaúcho e aos produtores também, obviamente. Que resultado a gente teve? A gente sabe do fim da safra, foi divulgado em junho. O que a gente pode divulgar de resultado final depois dessa grande catástrofe? Olha, Kelly, embora nós tenhamos tido um problema climático muito grande que realmente preocupa o setor arrozeiro, nós, quando ocorreu este fenômeno, nós já estávamos com 84% da área colhida no Rio Grande do Sul. Então, a quebra maior, ela ficou em 16% da área, e mais concentrado numa região do Rio Grande do Sul, que é a região central. Para o telespectador entender, nós temos 6 regiões produtoras de arroz no Rio Grande do Sul, na metade sul do estado. Tu divide o estado do Rio Grande do Sul ao meio, se planta da metade para baixo. E a região central, por características, inclusive, de localização, muitas áreas em beiras de rios e pequenas propriedades, uma região que tem pequenos produtores, ela teve, esta região, realmente um impacto muito grande. Ela já havia sofrido ano passado com enchente na época do plantio do arroz. Muitos produtores perderam o plantio, tiveram que replantar as suas áreas, e este ano, bem na hora da colheita, novamente uma enchente que levou muitas vezes não só a colheita destes produtores, mas suas máquinas, seus animais, trazendo um problema muito grande, inclusive, Kelly, de erosão nestas áreas. O rio colocou pedra em cima das propriedades, levou o solo, então realmente uma área que preocupa muito, e é por isso que nós estamos inclusive trabalhando em algumas alternativas aí de crédito junto ao governo federal para poder então manter estes produtores na atividade orizícola. Inclusive a Federarroz participa do SOS Agro, poderia contar para a gente? Perfeito. Hoje, em Porto Alegre, no dia de ontem também ocorreu algumas reuniões, e o SOS Agro é um movimento legítimo da base, não só do setor arrozeiro, mas quem planta soja, quem planta trigo, teve muitos problemas este ano pelos problemas climáticos, aí, pelos problemas de chuvas em excesso esse ano no Rio Grande do Sul.
e o governo acabou editando uma MP, uma medida provisória, que não atende, segundo a ótica aí de muitos produtores e das entidades aqui representativas, ela não atende pelas dificuldades e pela burocracia em acessar estas linhas. Nós estamos tentando aí com algumas medidas junto aos deputados federais, aos senadores, algumas emendas estão sendo propostas ao governo para que a gente possa aí sim auxiliar estes produtores que perderam muito e no caso o produtor de arroz, ele planta soja também, a metade dos produtores de arroz, para vocês terem uma ideia, também planta soja, e nós tivemos aí sim muitos produtores que conseguiram colher o arroz, mas não conseguiram colher a soja, então precisamos uma solução para manter, como eu comentei, estes produtores dentro do crédito rural. Exatamente, é preciso ter um diálogo, né, e chegar a um acordo e talvez num tempo mais rápido, né? Nem todo mundo consegue esperar, né? O boleto não espera para vencer, né? Agora, Alexandre, em relação inclusive ao plano safra de agora, eu vi que a FederaRoço tinha uma preocupação em relação aos juros livres, é isso? Perfeito. Como mais da metade, quase 80% dos juros livres, isso preocupa porque isso traz junto um custo maior e o custo de produção, no caso do arroz, já é muito alto. Nós só temos uma cultura no Brasil que tem um custo maior por hectare do que o arroz, que é, no caso, o algodão. Então, o arroz ele não baixa aí de R$ 12.500 de custo por hectare. Isso é um custo que traz uma referência da saca de 50 quilos em torno de R$ 100. Então, isso preocupa e isso realmente mostra aí que nós temos que continuar trabalhando. Também a questão do seguro. O seguro vem avançando, mas a subvenção disponibilizada pelo governo, ela fica muito longe da necessidade que nós temos aí de recursos para implementar um seguro de uma área maior, do Rio Grande do Sul principalmente, que como tu bem comentaste, representa aí 70% da produção nacional. Agora, Alexandre, diante desse cenário todo, né, como é que está a confiança do produtor para continuar com essa cultura, né? É um momento agora importante de preparação do solo. A gente sabe da importância do arroz aqui internamente, mas também com relação a outros países. Que cenário a gente pode dizer atual em relação ao produtor? Olha, nós tivemos uma leve recuperação da área no último ano. A área aqui no estado aumentou 7%, passando de 840 mil hectares para em torno de 900 mil hectares plantados na safra passada. E tivemos também um aumento da área fora do Rio Grande do Sul, o que acabou, de certa forma, compensando a quebra aqui no estado, que no final das contas ela não foi tão significativa, nós diminuímos em torno de 1,5% a 2% a safra gaúcha, mas como nós tivemos um aumento da área fora do estado, nós tivemos no final, na colheita brasileira, um aumento aí entre 3,5% e 4%, o que acabou trazendo uma certa tranquilidade com relação ao abastecimento deste mercado gigantesco que nós temos, consumidor no Brasil, um mercado que absorve e consome em torno de 800 mil toneladas por mês de arroz, e é por isso a importância deste setor, porque inclusive nós temos a responsabilidade, é claro, de abastecer o mercado interno, mas também exportamos entre 10% e 20% do que produzimos. Isto é importante porque isso traz um equilíbrio na oferta e na demanda e faz com que haja também um ajuste com relação aos preços e o produtor
de arroz que vinha vendendo abaixo do custo por muitos anos, foi isso que, inclusive, diminuiu, Kelly, a área plantada, para tu teres uma ideia, que já foi de 1.200.000 hectares há 15 anos atrás, ela veio para 840.000 na safra do ano anterior, em função exatamente de falta de rentabilidade. Então, nós precisamos ter pelo menos o custo de produção superado. O produtor vem buscando alternativas, rotação com soja, rotação com milho, aumentou também a pecuária no sistema de produção, exatamente para melhorar as condições de produção, melhorando fertilidade de solo e, consequentemente, a produtividade, para enfrentar este alto custo de produção. Alexandre, você tocou na questão do preço. O CPEA demonstrou nessa semana que o preço do arroz em casca vem realmente apresentando altas já há algumas semanas. Isso com certeza motiva o produtor que vinha já sofrendo, como você mencionou, em relação à remuneração. E alguns analistas de mercado se arriscam a dizer até que alguns produtores podem ampliar agora ainda mais essa área plantada de arroz e reduzir um pouquinho da soja. Mas nada melhor do que perguntar direto para a fonte, né? Qual que é a sua impressão, vocês que têm, né, a FederArroz que tem contato direto com o produtor? Sim, e inclusive eu sou produtor de arroz e de soja, então consigo te colocar isto com muita clareza. O que ocorre é que nós não podemos aumentar muito a área de arroz, porque nós iremos, de certa forma, comprometer esta questão aí da produtividade. Quando eu deixo de fazer a rotação com outras culturas, eu normalmente diminuo a produtividade. Tem uma tendência de um aumento de área, nós estimamos em pelo menos 5% este aumento aqui no Rio Grande do Sul, entre 5% e 8% pode aumentar. Existe uma expectativa também de aumento no Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai devem também recuperar um pouco da área que diminuíram em função também de questões climáticas, primeiro de seca 2 anos atrás e depois de chuvas em excesso. Então, são várias alternativas aí que nós temos que analisar, inclusive a questão dos preços. A soja diminuiu o valor, o arroz voltou a ter uma certa rentabilidade nos 2 últimos anos. Tudo isso faz com que a gente oscile um pouco, digamos assim, Kelly, a questão da área. Mas tem esta questão muito importante que eu comentei, e o Rio Grande do Sul, ele tem como característica plantar arroz. Esta é a maior vocação, digamos assim, da metade sul do Rio Grande do Sul. Algumas regiões arrozeiras, inclusive, elas não têm como aumentar muito a área de soja. Então, a questão dos preços passa por esta decisão, mas o produtor tem que ter consciência que ele tem que manter um sistema de rotação de culturas para continuar viável aí na atividade do arroz. Alexandre, a gente sabe que no mundo conectado, todo mundo está de olho aqui internamente, mas também o que acontece externamente. Você até já citou alguns exemplos, né? Com relação à exportação, quais são os nossos maiores desafios e também concorrentes? Olha, o Brasil, e especialmente o Rio Grande do Sul, ele tem uma particularidade que é a qualidade. E é em função da qualidade do seu produto que nós, inclusive, conseguimos, nos 3 últimos anos, avançar bastante com relação à exportação, por exemplo, ao México. O México é um grande centro consumidor, ele consome praticamente o que o Brasil consome de arroz, ele precisa importar uma grande quantidade. Tradicionalmente, este arroz vem dos Estados Unidos, até por uma questão de logística, porque o México está muito próximo. Porém, a qualidade do arroz brasileiro, ele vem alcançando novos mercados. Poderia citar aqui a Costa Rica, que valoriza muito a qualidade do nosso arroz. Então, este é um diferencial.
também mudança de postura por grandes países exportadores como a Índia, que representa aí 40% da exportação mundial, e a Índia acabou restringindo as exportações aí nos últimos anos, provocando um aquecimento nos preços a nível mundial. Então, todas essas questões, elas interferem no mercado, mas também, obviamente, o tamanho da área plantada, o consumo, a oferta e a demanda, a paridade com relação ao Mercosul em função do câmbio. Quando o câmbio sobe, favorece a exportação, dificulta a importação. Enfim, são vários fatores que interferem. E uma coisa que eu sempre gosto de salientar é que o produtor, Kelly, ele não coloca preço no seu produto. Ele depende o preço exatamente destas regras, porque nós vivemos aí no livre mercado. Exatamente, Alexandre. Para poder comercializar, inclusive fora do país, uma coisa é essencial, que é conseguir escoar a produção. E a gente acompanhou aqui de perto, né, toda a situação das estradas no Rio Grande do Sul. Como é que está hoje, hein? Bem colocado. A situação de logística, ela hoje está praticamente normalizada, mas foi isso exatamente que provocou um certo desabastecimento no mercado. Primeiro, o governo acabou anunciando uma compra desnecessária, e a Federarroz trabalhou e está trabalhando muito neste assunto, anunciou uma compra de até 1 milhão de toneladas, provocando, primeiro, um aquecimento dos preços, não só no mercado interno, mas também no Mercosul, e até na Ásia trouxe reflexos, ou seja, o mercado subiu com o anúncio do governo e provocou também uma corrida por parte dos consumidores ao supermercado, pensando em falta de produto e pensando em preços muito maiores. Então, foi isso que ocorreu exatamente no momento que o Rio Grande do Sul enfrentou a pior enchente dos últimos 50 anos e enfrentou problemas de logística, com pontes que caíram, estradas que tiveram que ser recuperadas, e ao mesmo tempo nós tivemos inclusive uma paralisação, Kelly, da emissão de notas fiscais aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso que ocorreu, esse ligeiro desabastecimento foi, na verdade, um grande problema de logística, porque, como eu comentei no início da entrevista, nós já havíamos colhido aí mais de 80% da produção gaúcha. Foram problemas que nós aqui do Record News Rural acompanhamos de perto, e, Alexandre, a gente espera realmente que daqui para frente a gente tenha uma recuperação do setor, viu? Perfeito. Esse setor é muito importante, nós não podemos depender do mercado externo. O Brasil consome uma grande quantidade de arroz por mês, são praticamente 10 milhões e meio de toneladas anuais, é isso que o Brasil consome. Nós somos autossuficientes em arroz, porém nós temos sempre que importar uma quantidade que não é tão grande com relação ao que produzimos, em função exatamente porque nós também exportamos um pouco. Então, a importância de manter estes produtores produzindo um arroz de alta qualidade, e eu queria também aproveitar o espaço e dizer que o arroz brasileiro, Kelly, numa lista de 96 países, somente a Índia tem um preço de arroz mais baixo ao consumidor do que o Brasil. O Brasil é o país número 85 do arroz mais barato, custando hoje entre R$ 5 e R$ 7 o quilo, varia nesta faixa, e somente a Índia tem arroz a R$ 4, R$ 4,50 o quilo. Até na África nós temos países com baixo poder aquisitivo que têm aí o preço do arroz maior do que o nosso. Sem falar na questão da qualidade, porque o nosso arroz é reconhecido mundialmente pela qualidade, livre de resíduos, atestado pela Anvisa,
E o produto arroz, ele tem que ser valorizado e o consumidor tem que se dar conta que temos que manter os produtores produzindo. Ou seja, temos preço, qualidade e muita gente boa no campo. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia. Obrigado pelo espaço, um ótimo dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.